Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana de 19 a 24 de dezembro. Começando aí um observatório do céu astrológico da semana que começa, desejando aí boas-vindas a quem chega nessas observações que fazemos tanto ao vivo como para quem assistirá ao longo do fim de semana ou do decorrer da semana. Dar as boas-vindas aí a quem chega: Clóvis, Rosângela, Helena, Lívia, Ellen, dando aí boas-vindas ao pessoal que frequenta o nosso cafofo astrológico do céu da semana, esse tempo que encerra os sagitarianos. Boa noite, Cláudia, boa noite, rapaziada, pessoal aí assíduo, Odri, tempos aí de concluirmos o período sagitariano de nessa passagem aí, né, de que se dá mais para o dia 21. Na terça-feira a gente já começa Capricórnio, né? É terça ou é segunda? É terça, né? 21. Dia 20 é segunda, dia 21 é terça. Então, os últimos dias de Sagitário, tempo aí de transição, né? Momento aí de um novo ciclo, céu da semana marcado aí por algumas posições impactantes que a gente vai observar. Lívia, pois é, obrigado pelas boas-vindas aí a quem chega. Então, esse período que começa a semana, nós temos aí entre hoje para amanhã Vênus em retrogradação, já começando, né? Movimentos de Vênus retrógrado ou retrógrada. Bem-vinda! Quanto tempo, minha querida sulista. Estão falando aí desses tempos semanais de novas configurações, especialmente Vênus que retrograda. Temos aí um bom aspecto Sol-Júpiter, temos Mercúrio com Urano. Boa noite, Vera. Boa noite, pessoal que chega. Boa noite, Eli. Maria Laine, bem-vinda. Pessoal aí assíduo. Então, começando aí um pitaco, já estamos no estacionário de Vênus, né? No estacionário de Vênus, nós temos um movimento de retrogradação de Vênus que começa na semana. A retrogradação de Vênus, Manuela, bem-vinda. Pessoal que chega, Vênus chega aí a um movimento de retrogradação que acontece a cada 19 meses, tá? Vou colocar uma ilustraçãozinha aqui, a gente vê ali, ó, Vênus, tá vendo? Ó, Vênus com RS, né? De estacionário para retrógrado, a posição ou retrógrada, como os que gostam também de chamar, retrogradação de Vênus, que normalmente acontece a cada 19 meses. A última vez que nós tivemos retrogradação de Vênus, Vênus retornando, né, em essa rotatória zodiacal, foi entre maio e junho ali de 2020. Então foi um tempo ali um tanto tenso da pandemia. Normalmente, retrogradação de Vênus ela impacta em um novo ciclo, em uma transição, em reposicionamento de questões, em revisões de temas, num sentido de relacionamentos ou mesmo de assuntos gerais, porque Vênus, quando retrograda, acontece uma situação curiosa que eu mostro aqui para vocês, que é o seguinte, essa figura aqui. Está um pouco aí apagada para quem assiste, mas para quem vê a gravação, Vênus, olha só, está alinhando, próximo de alinhar entre o meio da Terra e o Sol. Tá? Vênus ao meio da Terra e do Sol. Normalmente, quando Vênus começa a retrogradar, estamos a 20 dias antes dessa conjunção que a gente chama de conjunção interior. Uma conjunção interna é como um início de volta, tá vendo? É Vênus começando uma volta sobre o Sol e mais próximo da Terra. Então, por isso quem está com o céu aberto aí deve observar Vênus mais brilhante, a estrela, uma estrelona amarela,
Tem duas estrelonas amarelas visíveis aí ao longo dos finais de tarde com o céu aberto. Júpiter e Vênus, né? A maior, a mais destacada, Vênus, e Júpiter um pouco mais ao alto, né? Então, retrogradação de Vênus impacta em um novo ciclo. Então, desde maio e junho de 2020 não acontece, e em Capricórnio nós temos a retrogradação 8 anos depois. Então, no fim de 2013, começando 2014, tivemos Vênus em retrogradação por Capricórnio. Vênus em retrogradação impacta em questões que dão indicativos de novas etapas, novos ciclos na área onde ocorre a retrogradação, como por exemplo a casa de Capricórnio. E também no coletivo de reposicionamentos sobre temas a longo prazo. Afinal, Capricórnio também é um signo de terra, de bases, de estruturas, né? Então, normalmente, questões vivenciadas, no mundo, a gente está tendo uns certos revivals daqueles tempos de Vênus em retrogradação lá em maio e junho. Questão da pandemia, questão das restrições, questão de uma certa disciplina, especialmente na Europa, impactando numa onda diferente aí da pandemia, mas o curioso é que se a gente observar, colocando aqui de volta o desenho, para quem acompanha astrologia, ou mesmo para quem não acompanha, se a gente observar Vênus, a posição de Vênus, vou tentar colocar um dia aqui, um mapinha em que a gente consegue observar Vênus, né? Então aqui ela, Vênus junto a Plutão, vou tentar ver um menos apagado. Vênus em Capricórnio, ele está na posição onde ocorreu a grande conjunção de 2020. Então a Saturno, Júpiter e Plutão tiveram uma grande conjunção depois de 38 anos em Capricórnio, pela região de 22, de 24 graus. E Vênus vem retrogradar justamente nessa área. E não à toa, mundialmente falando, a gente fica suscetível a essas questões coletivas que impactaram tempos atrás, como a própria pandemia, como as mudanças de projetos, o remanejamento de questões a longo prazo. O Thiago, ele costuma ser assíduo aí, né? Deve estar arquitetando as observações planetárias também para 2022. Então, Vênus em retrogradação por Capricórnio tem bastante essa propensão de impactar em algumas reconsiderações de assuntos, de planetas, né, de temas. Olá, Valquíria, bem-vinda! O Pedix tem, de vez em quando o Thiago faz uns plantões por aí. Então, esses tempos de Vênus em retrogradação, a gente tem muito essa questão de reconsiderar assuntos ou de definir questões a longo prazo ou de alguns revivals de assuntos passados, anteriores, né? Então, a retrogradação de Vênus, Rosângela, o Thiago está por aí, ele vai e volta, né? Ele tem umas aparições aí. Então, GRZ Labs, Vênus, tá vendo esse desenho que eu coloquei? Ele tá um pouco ofuscado, mas para quem assistir a gravação vai conseguir ver melhor. Vênus no meio da Terra e do Sol, 20 dias antes de estar no meio da Terra e do Sol, começa a retrogradar. E 20 dias depois da conjunção, que será 8 de janeiro, Vênus deixa de retrogradar e segue o movimento direto. Então impacta nas questões associadas a reposicionamentos, novos ciclos, algumas questões de 2014 que marcaram aqueles temas podem ser similares ou envolver momentos de algum movimento, de algum assunto lá de 2014 que se vivenciou, não necessariamente de maneira igual, né? Às vezes uma reforma de casa que aconteceu naquela época, a gente pode fazer uma reforma de casa agora, um reposicionamento no trabalho, né? Isso é onde acontece a área de Capricórnio, né? É isso aí, Cláudia.
no grau ali 18 mais ou menos, tá? Então lá pelos 18 graus de Capricórnio, que é onde ocorrerá a conjunção Vênus-Sol. Então Vênus fica retrógrado 40 dias. Então de agora, 18 e 19 de dezembro, entre hoje e amanhã, até 29, 30 de janeiro. Então, esse período de retrogradação, especialmente também o iniciar de janeiro, ele pode ser impactado nos reposicionamentos de questões. Então a gente vê, por exemplo, no mundo essa questão de planejamento a longo prazo, a terceira dose aí acontecendo, né, da vacinação, um pouco mais direcionada para crianças, definiu-se metas. Então, não só nos temas de pandemia, mas em temas gerais, em temas coletivos, de trabalho, de questões a longo prazo. Aí o São Paulo, por exemplo, a gente inaugurou o metrô, concluiu aí o metrô depois de 13 anos, uma linha de metrô amarela, a linha amarela passou a funcionar na totalidade, a última estação concluída, né? Então algumas coisas de estrutura dão indicativos de retomada, de conclusão ou de transição. Então é um significador importante desse momento de retrogradação de Vênus retrógrada ou Vênus retrógrado. Então dura 40 dias. Então, como eu coloquei naquela figura aqui, é bem interessante, ilustrativa, aqui Vênus no meio da Terra e do Sol. Então, 20 dias antes, ela fica próxima da conjunção, né? 20 dias antes de fazer a conjunção, que será 8 de janeiro, tem esse movimento de alinhar paralelo ao Sol. No dia 8 de janeiro, ela fica alinhadinha junto ao Sol, né? Aí no meio da Terra e do Sol, é a chamada conjunção interior, e 20 dias depois, lá para o dia 30 de janeiro, termina a retrogradação, retoma o movimento direto, é uma volta, um novo ciclo, certo? Então, posicionados aí com essa configuração. Outras considerações, vamos ver aqui, questões de relacionamento, questões do corpo, de saúde, da área, né? Onde a casa de Vênus no mapa astral de cada um, a casa de Capricórnio de cada um. Quem tem Vênus retrógrado, em qualquer que seja a área do mapa, é suscetível a ter algumas percepções, uma mudança de posição de assunto, às vezes resolve questões pendentes, né? Então tem indicativos importantes também para quem tem a posição de Vênus em Capricórnio. Quem faz aniversário aí, esses tempos de Vênus com Vênus em retrogradação, é um fator que pode impactar um ano inteiro, né? Então não só é uma análise para a semana, mas para todos em geral, esse momento aí dos graus 18 de Capricórnio, mais ou menos, podem resultar em consequências para o longo do semestre até por um tempo maior, certo? Então aí, período de retrogradação de Vênus, um momento aí importante para retomar algumas relações, é possível reencontros, né? Barreto Maria Adelina, Vênus 22 de Capricórnio, você tem? É seu mapa? Então aí é um ciclo de Vênus marcando um momento também, tá? Para quem tem Vênus também em Capricórnio, pode ter algumas questões associadas a rever, reposicionar relacionamentos também. E dependendo da casa que acontecer, pode implicar em rever questões de saúde do corpo ou do trabalho ou de objetivos pessoais específicos. Então são indicativos especiais na área de Capricórnio. Tá? Se deu uma travada aí, repito, reposicionamentos em questões da área de Capricórnio. Então ficou retrógrado em janeiro de 14, em janeiro de 2006 também, tá? Quem tiver uma lembrança de memória dessas áreas no começo desses anos, são situações ou tendências para serem vivenciadas. Então, observações aí desse tempo
de retrogradação de Vênus. Às vezes dá aqueles oi sumido. Ó, Lívia na casa 5, pessoal que tem na casa 5, na casa 7. Mas atenção aí com o pessoal do oi sumido, oi sumida. Parece uns perispíritos afetivos de vez em quando. Ou até volta alguns contatos profissionais conforme determinadas situações, né? Capricórnio na casa 7, eu perdi. Então são questões de relacionamento, de parceria, de sociabilidade também, né? Se envolve parte de relacionamento, volta a tratar assuntos ou volta a direcionar assuntos com o par ou alguns momentos de vivências que envolvam relacionamentos de forma nova, né? Cláudia, bem-vinda! Então temos esse tempo especial. É uma semana aí que começa com a lua cheia em Gêmeos amanhã, né? Avestruz, né, Lívia? Avestruz ou outro bicho, né? Dependendo do jogo, né? Avestruz. Então, lua cheia em Gêmeos, dia 19, amanhã. Lua cheia em Gêmeos, a lua cheia é sempre aquela fase lunar de evidenciar as questões, né? Lua cheia em Gêmeos, na semana do Natal, né? É interessante para papos mais escancarados, para conversas mais na lata, né? De repente debates, né? De repente temas culturais que a gente passa a se dedicar, né? Temas culturais que de certa forma envolvem questões no sentido geral, né? Manuela, tem o Sol em Capricórnio 19 na casa 3, Vênus vai estar perto. Isso, Manuela, falando de Vênus em retrogradação, Vênus forma conjunção com o teu Sol. Então você pode ser um processo da sua identidade, da sua postura diante de questões no sentido geral. Tem que observar a casa 3. Casa 3 associada a parentes, né? Casa 3 associada a irmãos, casa 3 associada a estudos, a papéis, documentos, a questões comerciais que de repente você queira ter, né? Então pode ser um reposicionamento ou uma nova etapa diante dessas vivências, ok? Capricórnio na 8 pode envolver espiritualidade, terapias, pode envolver assuntos um pouco íntimos, finanças com parceiro, finanças com sócio, questões materiais em conjunto na vida 2. E atenção com alguns contratempos, imprevistos, sanar algumas questões financeiras aí, certo, Clóvis? Então a gente falava da lua cheia em Gêmeos, a lua cheia em Gêmeos é a fase lunar, lua cheia escancara temas no sentido geral, as coisas ficam mais em evidência, lua cheia, as emoções são propensas a ficarem um pouco à flor da pele, né? Não é na 3, tem a 8, é a 9 em oposição, né? A 3 fez oposição com a 9. Tá? Então a lua cheia em Gêmeos, ela tem sentido do que propaga, do que chama atenção, do que escancara, né? Dos esclarecimentos, né? E temas que envolvam um sentido mais de propagação de assuntos. Tá? A lua cheia em Gêmeos, ela dá indicadores para assuntos virem mais à tona, para escancarar temas, né? Para um ampliar cultural daquilo que a gente pode aprender. Para divulgações é interessante, é um bom período para um marketing, né? Lua cheia já é suscetível a marketing, né? Normalmente as coisas bombam um pouco mais na lua cheia, né? Normalmente as questões dão um incentivo mais intenso nos assuntos para eventos, ainda mais semana de Natal, que está numa fase cheia para minguante, né? Apesar que o Natal ele é mais próximo da lua minguante, quando ela estiver minguando. Mas, por exemplo, essa é uma semana interessante para divulgações, para o marketing, né? De temas no sentido geral, né? Nas questões que envolvam temas e assuntos pessoais, né? Então, o projeto de algum negócio, de alguma. Você quer concluir, finalizar metas de venda, por exemplo, no trabalho, né? Essa última semana, pega a lua cheia, é interessante para umas divulgações, né? Num sentido geral. Tá? Então tem essa consideração aí de momento
de uma lua cheia em Gêmeos. Tá? Que mais aqui de colinha? Presença de pessoas podem ser um pouco mais impactantes nos lugares, nos eventos, né? Lua cheia em Gêmeos costuma dar mais uns bafafás, né? Dar umas bombadas nos lugares, os lugares ficam mais cheios. Lua cheia em Gêmeos em mercados na época de Natal requer uma estratégiazinha de guerra, tá? Requer um posicionamento ali, faz uma estratégia para fazer compra de Natal, comprar uva passa, comprar, né? Fazer as, porque tendência de uma muvuca aí, né? Ainda mais aí começando a semana, né? Nesses tempos de festividades, tá? Lua cheia em Gêmeos requer atenção aí com os temas aí de agitos, de burburinhos, mas é positivo para marketing, para divulgação, para estudos, para ampliar uma comunicação no sentido geral, só atenção com certos exageros. Ok? Perguntaram aí de Vênus, da retrogradação de Vênus, né? Deixa eu ver só para quem pediu aí rapidinho, Vênus retrogradando em Capricórnio ou Aquário, casa 7. Casa 7 gera relacionamentos, né? Acho que eu já falei para o pessoal, né? Pessoal aí o pessoal perguntou aí se Lua em Capricórnio a vida ajeita depois dos 40. Eu tenho Lua em Capricórnio, não necessariamente, viu, moça? Mas vamos vale muito de outras posições do mapa, tá? Vale muito aí das outras posições do mapa. Olá, Adri, bem-vinda! O Clóvis, povo quebra o pau aí nas festividades. Vai ver lá em janeiro, na hora das devoluções, né? Então. E aí na segunda-feira nós temos o trígono Mercúrio-Urano também, nós temos antes um sextil Sol-Júpiter. Aliás, falando dessa da lua cheia em Gêmeos, vocês viram a bagunça da Itapemirim, a empresa aérea? Vocês viram? Por aí vocês já veem uma noção da muvuca, né? Os distúrbios de comunicação, as problemáticas associadas ao comércio. Então, né, o pessoal anuncia passagem. Imagina, cá entre nós, né? Você vai comprar passagem de avião de uma empresa que era de ônibus e faliu? Ah, por favor, né? Vai de TAM, paga um pouco mais caro, vai de TAM, vai de Gol, né? Vai de Azul, sei lá. Dessas que tem aí, né? Vai comprar Itapemirim. Itapemirim é a empresa de ônibus que faliu. Aí você vai comprar passagem de avião da Itapemirim. Oh, sigamos, né? Sigamos a vida, né? Só uma reflexão irônica, porque quem tem Mercúrio conjunção Marte como eu não deixa passar certas ironias de vez em quando. Então, para as criptos, cripto está um pouco ainda devagar, vai, não vai, ô Tânia, porque a gente está no mês de eclipse ainda, né? Consequências do eclipse de 4 de dezembro. Dá uma maneirada aí nas criptos, tá? Dá uma maneirada. Vênus está retrogradando também, dá uma moderada, né? Deixa em stand-by, não exagerar, né? Vamos esperar o ano começar para dar uma observação, tá? Então a gente falava do bom aspecto Sol-Júpiter, né? Barreto, Maria, Saturno é muito importante para o Sol em Aquário. Saturno rege em Aquário, né? Saturno está por Aquário, né? Logo, quem é aquariano está assumindo algum tipo de responsabilidade, status, né? Ah, Tânia, comprou na baixa? Então ótimo. Então relaxa que aí, médio e longo prazo, vai faturar, tá? A tendência é essa. Então, Saturno aí por Aquário, para quem perguntou, quem é aquariano é propenso a lidar com responsabilidades novas, a questões a longo prazo, a até reposicionar alguma questão conclusiva de um tempo a um bom tempo ou projetar algo para longo prazo, tá? Então, para quem perdeu aí, gente, vai ficar gravado. Vênus, a gente falou bastante da retrogradação de Vênus, demos uma pincelada aí, tá?
e seguimos aí temos coisas interessantes aí nesse céu da semana. Tem Sol em Capricórnio, não só Vênus retrogradando em Capricórnio, mas o Sol ingressando em Capricórnio. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho desse Sol sexto Júpiter aí no meio da semana, que ajuda numa integração cultural, para planejamento de viagens, para atualizar conhecimentos, para os estudos. Aproveita que a lua cheia em Gêmeos acontece aí dia 19. Aproveita o embalo desse Sol sexto com Júpiter. Vamos ver aqui no nosso gráfico, só para ilustrar na gravação, o Sol, Júpiter. Deixa eu ver se eu desenhei aqui, que belinho aqui, ó, né, ó, Júpiter, né, e lá o Solzinho lá, 28 graus, no domingo aí, domingo para segunda, dia 29. Sol sexto Júpiter favorece novos estudos, novos conhecimentos, a gente poder interagir com pessoas culturais, né? A gente pede um bom conselho lá pro bom velhinho, Papai Noel, né? Vai lá no shopping, você fez as coisas direitinho, vai ganhar umas balinhas Sete Belo, né? Então a gente aproveita, a gente aproveita pessoas mais sábias para interagir, inspira em conhecimentos das pessoas, né? A gente certifica melhor de conhecimentos dos temas variados, mesmo dos assuntos que a gente não sabe, né? A gente tem uma compreensão boa ou mais positiva dos assuntos, né? Vai lá, pede presentinho do Papai Noel, mas ouve os conselhos do Papai Noel também, não é só pedir o presente, né? Leva a criança lá para ouvir os conselhos do bom velhinho, né? E por aí vamos. É momento para troca de conhecimentos, para quem até está planejando viagens, né? Para quem está reposicionando temas do definir aí o calendário, não só o calendário da vacina, mas a carteira, né, da vacina, né? Tá bom para nós, a semana é ótima para estudos, Ingrid, né? Lua cheia em Gêmeos e Sol sexto Júpiter, né? Então tem essa questão, né? A Michelle já deve ter ganhado mesmo, né? O pessoal da cúpula lá já deve ter ganhado uns bons presentes. Então, o bom aspecto Sol-Júpiter, ele tem intensidade especial para planejamento de temas culturais, de turismo, de viagens, né? Não comprem Itapemirim, como vocês já viram, né? Você vai comprar passagem de avião de uma empresa de ônibus que faliu, por favor, né? Só porque é amarelinho. Então vamos conduzir o melhor direcionamento dos projetos de estudos, de viagem, de burocracia, né? Dá para ver, Rosângela, dá para ver Vênus e Júpiter no céu. Agora, ó, é que aqui está nublado, São Paulo, né? Tem uma frente fria e tal, mas os lugares que estão abertos, aí de céu aberto, a fim de tarde, a mais brilhante é Vênus e a mais alta, um pouco mais menos amarelada, é Júpiter, tá? Mas está um pouco mais ao alto. Estão relativamente próximas nesse dezembro e janeiro, entre 7 e 8 da noite, dá para ver se o céu estiver aberto, certo? É aparente estrela amarela, né? Não, Júpiter está em Aquário, tá? Júpiter está em Aquário. Ah, você que tem Júpiter em Escorpião, então a gente, qualquer hora, a gente faz um mapa, né? Manda uma mensagem, a gente faz uma consulta completa, tá bom? Então, pessoal, essa questão de Sol, bom aspecto com Júpiter, é positivo para a gente também despertar mais confiança nos nossos conhecimentos, aperfeiçoar assuntos, né? Aperfeiçoar temas culturais, né? Envolver em boa dinâmica os assuntos no sentido geral de conhecimento, no lidar com o turismo, né? Então, também favorece é, a busca por referências que tenham bons conhecimentos, né? Referências que tenham bons conhecimentos nos mais variados assuntos, especialmente na parte profissional, especialmente essa época de Natal. De repente a gente conhece um tio, um avô, uma pessoa que a gente tem uma admiração, vai lá, bate um papo, aproveita esse tempo de quem gosta de celebrar, de saudar, dá
né, aquele Feliz Natal para quem a gente tem uma gratidão, uma referência cultural, de experiência de vida que fez por nós, né? Só o bom aspecto com Júpiter sempre é caráter, né? E aí, a outra questão, Mercúrio-Urano, é o trígono que temos no início da semana, né? Trígono Mercúrio-Urano envolve um inovar assuntos, um inovar questões, um aprendizados com tecnologia, né? Aquele aspecto, como diz a letra da música, né? Conhece a liberdade sem olhar no dicionário, né? Como diria a música que abre a novela das 8. Ele conhece a liberdade sem olhar no dicionário. Mercúrio, em bom aspecto com Urano, a gente é propenso a quebrar alguns padrões, a gente é propenso a quebrar algumas questões num sentido de daquilo que estagnava a gente de alguma maneira, né? Bom aspecto Mercúrio-Urano tem esse fator de modernidades, a gente aceita algumas inovações, a gente pode ter uma criatividade para os assuntos que envolvem atualizar o Windows, né? Seja no lado tecnológico do nosso trabalho. É excelente. Você tem Mercúrio em Capricórnio no Natal, Manuela? Isso é interessante. Sempre é aquela questão da comunicação séria, né? Às vezes quer ser levado a sério naquilo que se fala, né? Mercúrio está em Capricórnio, faz trígono com Urano em Touro. Quer ver? A gente vai colocar aqui Mercúrio a 11 graus, Urano a 11 graus, né? Então, olha lá, Mercúrio, trígono com Urano. Então, quando dois astros estão em terra, no mesmo grau, há um trígono. Então, Mercúrio trígono com Urano, Mercúrio trígono com Urano tem indicativos especiais para a gente inovar nos pensamentos, a gente abranger assuntos de uma forma mais aberta, né? De uma condição mais especial, né? E às vezes a comunicação mais direta e objetiva também, né? Tá rindo aí, né, Manuela? Eu tô vendo o pessoal aí discutindo aí sobre religião, eu não vou nem me meter, tá? Vocês que são brancos, vocês que são brancos, vocês que se entendam, né? Então, o Mercúrio, o Mercúrio em bom aspecto com Urano, ele dá indicativo para aqui, pessoal, aqui o árbitro, sabe o juiz de futebol, quando ele deixa o pau comer, depois que acaba a briga ele expulsa todo mundo? Aqui é assim, tá? Aqui é assim. Não vou separar briga de ninguém, não, tá? Eu sou o Daronco, sabe o Daronco? Eu não tenho os bração do Daronco, mas o pessoal quebra o pau, acabou a briga, todo mundo expulso, tá? Então é assim que a gente conversa, tá? Não vou ficar separando briga de ninguém, não, tá? Então é assim que funciona o procedimento. Então, na história de Mercúrio em bom aspecto, né? Eu só tô vendo aqui a distância, né? Não tem VAR, não tem VAR. Aqui não tem VAR, tá? Aqui não tem VAR. Então, pessoal, sim, a gente sabe como termina esses diálogos, a gente sabe, né? Então, pessoal, bom aspecto de Mercúrio e Urano tem um fator especial para a gente também poder investir na parte tecnológica. Para quem for dar um celular de presente aí, né, envolve essa questão de tecnologia, computador, né? Então envolve essa abrangência. Então, Renata, nós não trabalhamos com planeta regente de signo, tá? Não existe planeta regente de signo, tá? Uma hora eu vou fazer uma live sobre isso, mas não vou falar disso agora, senão perde tempo, né? Mas planeta regente de signo é cascata, tá? É cascata. Os caldeus lá no passado inventaram uma roleta Jequiti, sem nenhum padrão, sem muita base, né? Ninguém explica a origem, né, do ponto de partida. Então esqueçam, né? É uma roleta Jequiti dos antigos astrólogos caldeus. Não há regente de ano, certo? Então sigamos, em breve falaremos um pouco a respeito e faremos posts a respeito dessa história. Não se preocupe com regente de signo, tá?
né? Nenhum lugar do mundo trata essa questão. Então, no aspecto Mercúrio-Urano, a gente tem indicativos especiais para atualizações, para inovações, para perspectivas positivas também da gente projetar interesses para o futuro, né? E para abrir a mente para o que é inovador também no trabalho e também em alguns diálogos, em algumas conversas que a gente pode quebrar a barreira de tratar assuntos com algumas pessoas também, certo? E aí, o evento importante da semana, terça-feira, Sol ingressa em Capricórnio. Sol ingressa em Capricórnio, 1 da tarde, horário de Brasília, horário sudeste, né? Padrão Brasília. O que foi, Fati? Confundi por quê? Confundi por quê? Por causa da história do... Ju, bem-vinda! Ju, minha mentora capricorniana. Então, a história do planeta regente do ano, isso é uma ladainha, é a maior ladainha da história da astrologia, tá? Planeta regente do ano, ladainha, ladainha, tá? Me traz o astrólogo aqui que me diga a origem do qual os caldeus começaram. Quando o ano que foi que começou a história de regente do ano. Não tem, né? Não tem. Então tem que estudar, né? Tem que estudar. Quando se fala em regência de ano, não existe. É só uma referência de antigos astrólogos caldeus, lá da Babilônia, o qual eles usavam referências simbólicas dos planetas, uma ordem associado a uns... o qual eles faziam uma contagem do qual não se tem ideia de quando começou e nem o ponto de partida. Tá? Mas é um assunto polêmico, é um assunto que entra sempre em pauta todo ano e que não faz a menor diferença ao longo do ano, porque depois ninguém lembra de nada e não tem nenhuma influência real astrológica. Não há um fator no céu real que aponte regência de ano, certo? Mas faremos uma live sobre isso, falaremos, postaremos questões, embora não é algo que dê muita substância para se alimentar como assunto, tá? Então, ok. Então, sobre o Sol em Capricórnio, solstício capricorniano. O Sol em Capricórnio, toda vez que o Sol ingressa num signo cardinal, o signo cardinal é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, começa uma estação do ano. Então, começamos o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Então, o solstício é a maior declinação, né? Tem muitos astrólogos que falam em regente do ano, mas se você pegar os mais experientes, os mais cascudos, pedem para ele dar a teoria, a explicação, a base da origem, né? Ninguém vai dar, tá? Então, mas é normal, né? É natural porque Brasil e Portugal, eu acho que são os únicos que abordam essa retórica e é natural, né? É um pouco coisa de almanaque, tá? Mas a gente falará a respeito disso futuramente de forma um pouco mais prolongada, certo? Então, sobre o Sol em Capricórnio, reforça aí esse tempo também que a gente já tem de retrogradação de Vênus. Então, as questões de temas a longo prazo, né? Então, os bebês aí que nascerem a partir de meio-dia e 59 aqui no Brasil, horário de Brasília, padrão de terça-feira, dia 21, terça-feira, dia 21, inicia o período capricorniano, solstício de Capricórnio. Tá? Tem um mapa específico do Sol em Capricórnio, né? Então ele envolve quadratura Saturno-Urano, que a gente vai falar também, né? Almanaque, Fati. Pois é, os almanaques eles sempre queriam o número regente, o santo regente. E aí quando chegava o astrólogo, o editor ele pedia um planeta regente, né? E aí surgia a história dos caldeus, que eles tinham uma referência de um planeta regente, que na verdade era simbólica, né? Não há um movimento astrológico que gere alguma regência planetária. É isso que é importante que se tenha em mente, né? A história das regências são questões
pré-determinadas por um simbolismo. Os antigos caldeus eles tratavam os planetas como divindades, como deuses, né? Então eles acabavam fazendo uma espécie de rodízio, né? Um rodízio de regência quase igual de 7 em 7 anos, né? Então é uma coisa um pouco mais simbólica do que propriamente de um fator de movimento astrológico, certo? Resumindo, é isso, tá? Então, voltando à história do Capricórnio, é aquela história, toda vez que a gente começa uma estação do ano, toda vez, tem que explicar aos leigos, né? Eu peço aí, até peço desculpas aí para o pessoal mais graduado astrológico que ouve a live, porque esse é um tempo interessante para a gente dar um pouco mais essas didáticas básicas, né? Dos folclores astrológicos que vem no fim do ano, né? Dos folclóricos de Saci Pererê astrológicos que vem no fim do ano, né? Investigue o Manuela no meu blog, astrólogo.blog.br, tem lá. Se você quiser dar uma, se vocês quiserem dar uma olhada, tem lá sobre o planeta regente do ano. Tem um item lá, um artigo que eu coloco sobre essa questão, certo? Então, sobre o céu da semana capricorniano, a astrologia tropical ela tem a referência das estações do ano. Deia! Grande beijo para você, querida pisciana, ilustre, guerreira. Todo o amor que houver nessa vida para você. E o momento de início de estação de ano, ele é muito associado a os signos cardinais. Então, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio tem um fator de início de etapa, de início de assuntos. Então, o período capricorniano, ele abrange todo esse senso de responsabilidade, de projetos a longo prazo, né, de estruturação, de temas envolvendo determinados padrões, né? A gente, por exemplo, chega numa época de Natal, que mesmo quem não é adepto ao Natal, a gente acaba um pouco envolto de certos padrões, né? De certos padrões de ritmo, de estrutura, seja pela repartição que pela corrida de São Silvestre, né? Há sempre um contexto de alguns padrões que envolve esse período um tanto capricorniano, né? Seja pelas festividades ou seja por algumas condições padronizadas e tradicionais que acercam os nossos arredores mundo afora, né? Então também tem essa curiosidade de referência. Então lembrando aí, terça-feira, 21 de janeiro, se até meio-dia e 58, 59 o bebê ainda tiver com as perninhas agitadas, né? Querendo expandir a obstetria, ainda é sagitariano. Mas se já nascer com uma cara séria, uma cara né, de adultinho ou não chorando muito, já pode ser um bebê capricorniano a partir de 13 horas, horário de Brasília. Quem estiver aí na Europa provavelmente já deva ser o final de tarde. Juliana, quadratura Saturno-Urano, exatamente o que eu vou falar agora. Bem lembrado, vamos falar a respeito, né? Boa noite, Ângela, bem-vinda. Boa noite, pessoal que chega. Então a gente está aí no céu da semana de 19 a 24 de dezembro, última live antes do Natal, né? O pessoal está rindo com as polêmicas, né? Live polêmica hoje. Então, sempre interessante, né? Live com lua cheia em Gêmeos, né? Tem que ter uns papos mais movimentados, né? Conversinha de regente de ano, né? De religião, né? É normal, dentro do script, a gente diverte também, né? Quebra o gelo, Vênus retrogradando, né, Deia? Falamos aí já, tá gravado aí a questão de Vênus retrógrado. Quem perdeu, então, envolve essa consideração. Só aqui para gravação, gente, ali, ó, Sol em Capricórnio, tá? Apaguei aí a data à esquerda para configurar o desenho, mas terça-feira, 21 de dezembro, 13 horas, 1 da tarde, tá? 1 da tarde, horário de Brasília. Então, Portugal, aí, Europa, fazem aí os cálculos que ao final da tarde ingressa o período
capricorniano, tá? Então, foi a geminiana que jogou. Renata, acontece, tem que ter, né? Pessoal, é a lua cheia, tá vendo? Calma elegância, Clóvis, é isso aí, né? Então, você tá rindo do Sagitário Capricórnio, Débora? Bebê tiver ali ainda com as perninhas agitando a obstetria, Sagitário, se nascer com aquela cara meio séria, já bancando o adultinho, já é capricorniano, tá? Falando da quadratura, bendita quadratura Saturno-Urano, que a gente já vem tendo já há algum tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr o desenho aqui rapidão. Então, olha lá, ó, Saturno aqui à direita, Urano ali, 11 graus de Aquário, 11 graus de Touro, quadratura Saturno-Urano. Pessoal, o que é quadratura Saturno-Urano? Nós tivemos essa quadratura, ela iniciou exatamente na pandemia. Ela iniciou na pandemia entre março e maio de 2020. Março e maio de 2020. Depois, ela foi exata em fevereiro de 21. Então, olha que interessante, justamente os períodos mais ápices da pandemia, né? Não quer dizer que seja um período de reincidir a pandemia, mas sutilmente acaba sendo um pouco por causa aí da nova variante, das questões coletivas. A gente tem um reposicionamento de padrão. Essa é a tradução da quadratura Saturno-Urano. Um reposicionamento de padrão. Não necessariamente o fim, né, Clóvis? É um processo, é mais uma etapa de upgrade do processo, né? Então, a quadratura Saturno-Urano, Saturno é o planeta associado às questões que tem um princípio, um padrão, uma base, uma estrutura. Tá? E Urano são planetas associados a inovações, né? O que quebra paradigma. Então, se a gente observar esses períodos que ocorreram a quadratura Saturno-Urano, elas foram condizentes, né? Nossa, acaba o seu tratamento do câncer, que maravilha, que bênção, que olha, todas as minhas orações aí para ti, fomos testemunhas, que bom que você tá plena aí, certo? E a quadratura Saturno-Urano, ela tem esse indicativo de um upgrade, de mudança de padrão. Então você muda o padrão de saúde, você muda o padrão profissional, você, né, como ela foi muito forte, ela é muito forte nas épocas ápices da pandemia, março e maio de 2020 e junho e dezembro de 21 e também exata em fevereiro de 21, a gente percebeu muitas pessoas mudando valores. Boa noite, Valderez! A gente percebeu muitas pessoas mudando o padrão, né? Mudando o padrão de base, de estrutura, né? Você vê lugares que fecharam, você vê lugares que voltaram, né? Você vê pessoas que saíram do trabalho e foram para o autônomo, você vê pessoas que ficaram em stand-by, né? Eu tenho uma conhecida que na quadratura ela perdeu o emprego e depois, quando a quadratura voltou, ela voltou para um padrão de trabalho, né? Então, eu já vi essas situações, né? Então, o Labs, GRZ Labs, ela foi entre março e maio de 2020, exata. Ela foi em fevereiro de 21 e ela está sendo agora a quadratura exata, tá? É a última etapa da quadratura. Então, essa semana impactando esse momento de transição, de upgrade. Então, às vezes você entrou numa condição de autonomia de trabalho meio por causa de algo forçado, né? A pessoa foi para o home office, teve que se adaptar ao home office na marra, né? Eu tenho aí conhecidos que estiveram aí um ano no home office, não se adaptavam muito ao home office e agora estão voltando ao padrão de voltar à empresa, né? Então a quadratura Saturno-Urano, ela tem muito essa questão de um processo do compreender de uma certa alforria, né? Uma carta de alforria. A Manuela mudou de pensamento, você muda, né? A forma de lidar com certos padrões até de saúde do corpo, né? Exatamente, o Reina Moraes, mudando padrões com Urano em torno a 12
padrões religiosos, financeiros, isso, né? Muito sentido essas três fases, né? E como é uma quadratura na semana do Natal, essa é aquela semana do Natal que o Natal vai recomendar uma certa paciência com os padrões das pessoas. Às vezes a gente pode reencontrar lá um parente, uma pessoa que ela está naquele pensamento ainda dos padrões passados. E a gente precisa ter uma certa paciência porque a gente mudou radicalmente, né? Mas como assim? Você saiu do emprego e agora você montou um negócio, você está tão bem, né? Às vezes a gente vai se deparar com umas coisas dessas, né? Às vezes a sobrinha vai apresentar o namorado ou a namorada, né? Como? Namorada, né? Até para os mais velhos entenderem, né? Aqueles choques culturais, né? Aqueles choques culturais do namoradinho, né? Natal tem essas papagaiadas de vez em quando, né? Natal tem umas papagaiadas de vez em quando, né? De impactos de padrão nas conversas familiares, né? Então, vale uma paciência, uma ponderação nesses tempos de quadratura Saturno. Respirem, inspira, respire, não pira, né? Nesses times. Então, é uma remodelagem de padrões, né? E é interessante porque quadratura Saturno-Urano ela ocorre a cada 20 anos. Então, a gente teve lá em 99, 2000 e agora a gente teve nessas etapas de 2020 e 2021. Então, se você percebeu quem era mais jovem lá nos 99 para 2000, teve alternância de padrão, pode ter tido alternância de padrão de vida, de padrão de projetos nesses tempos de 20 para 21. Por ser uma quadratura longa, né, a gente percebe uma alternância nas questões associadas a padrões, a relacionamentos, né, num sentido geral. Impacta também nas questões de governo, a gente percebe a Alemanha mudando de governo, a gente percebeu a mudança americana no 2021, né? Saiu Trump, entrou Biden. Então as questões um pouco das estruturas de poder se alternando também. Não deve ser diferente no Brasil, deve realmente haver uma diferença consistente para quebrar o padrão de poder, mas médio a longo prazo, médio a longo prazo. Tá? Provavelmente falaremos disso futuramente, teremos um 22 inteiro para falar das perspectivas sociopolíticas da nossa nação, certo? Mas outra quadratura Saturno-Urano só daqui a 20 anos. Tá? Aliás, um fator da quadratura Saturno-Urano essa desordem econômica, essa desordem econômica, a própria inflação, né? Mas 20 anos para ter a quadratura, mas logo tem a conjunção, né? Normalmente tem o tempo da conjunção, tem os aspectos que elas fazem, a oposição, na época do 11 de setembro, lá 2001, né? Foi um período após a quadratura, na verdade era Saturno com o Plutão, que era um outro aspecto, né? Mas a quadratura Saturno-Urano realmente é uma alternância de padrão. Então a gente vê mudança do padrão econômico, bitcoins, a parte material, as finanças, né? O processo financeiro sendo movimentado, muitas coisas antigas que se usavam né, saindo do se usar mais. Né? Foi bom para você, Reina, o 99 para 2000? Então, são alternâncias de padrões que a gente acaba tendo. Né? A gente está diante do planeta relacionado a estruturas, padrões, que é Saturno, quadrando Urano, que é o da inovação, do que quebra paradigmas, do que inova, né? Que é aqui ó, o nosso desenho, o roxinho né? E o marronzinho, 11 graus de Saturno, 11 graus de Urano ali, certo? Então, pessoal, tempo importante na semana, tempo de transição, tempo de a gente poder reposicionar os ideais de médio e longo prazo e perceber se o que nós experimentamos uma volta, a gente gostou de voltar ao novo normal, ou se a gente vai para o que era diferente no tempo da pandemia. Tá? Esse é um resumo interessante da quadratura Saturno-Plutão.
Então, Esther, é isso, é uma reflexão dessa alternância de padrão, né? O que a gente se adaptou nesse tempo todo, né, da época pandêmica, ou se a gente tem uma segurança, ou se o que a gente queria, se o que a gente queria voltar é para valer mesmo, né? Se é para valer mesmo, para a gente voltar. Então, por exemplo, tem muitos lugares que estão, né, muitas pessoas que estão voltando ao ambiente de trabalho físico e outras vão ficar de vez no home office, fora do presencial, ou vão fazer o híbrido, né? Então é o se sentir seguro no caminho daquilo que se adaptou, se adequou nesse processo todo, né, da pandemia, né? Então, se você não quer voltar ao que era antes da pandemia, essa época da quadratura é para uma carta de alforria, digamos assim. É para tomar uma postura em que você, de alguma forma, viva essa transição, ainda que com uma certa dificuldade. Leve a sério mais para um upgrade, né? Uma afronta. Então, é uma quebra de paradigma. Então, é uma propensão assim, né? E tem pessoas que são propensas a voltar a um padrão antigo, mas com esferas diferentes, né? Volta para o ambiente de trabalho, mas lá vai ter alguma coisa diferente para se fazer, ou vai ter um momento de um dia por semana no home office, vai ter um inovar. Ninguém sai de uma quadratura Saturno-Urano sem um hematoma, né? Uma quadratura dessas de 20 em 20 anos, ela deixa um hematoma de uma quebra de padrão ou de um processo de transição. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 19 a 24 de dezembro. Quem perdeu, vou deixar a gravação aí. Tem Vênus retrógrado em Capricórnio. Ali observa a região de Capricórnio que acontece a retrogradação. Repete depois de 8 anos em Capricórnio, né? Vênus retrógrado nós tivemos em julho de 2020, maio, junho de 2020, perdão, e agora volta de 19 agora de dezembro até 29 de janeiro, né? 19, 20 até 29, 30 de janeiro. Né? Temos essa quadratura Saturno-Urano, temos Sol em Capricórnio às 13 horas, dia 21 de janeiro. Então, bebês um pouco sérios já terão a tendência capricorniana, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Se eu não vê-los novamente, um Feliz Natal com muita paz, saúde, alegria, risadas, né? E, como diria a música, né? Fazendo muitos planos para poder contra-atacar, né? Então, calma e elegância, muita saúde a todos, boas festividades. Falaremos sobre o céu astrológico do ano aí em breve. Me acompanhem, me sigam que daremos informativos do ano novo em breve, tá bom? Obrigado, Deia, um beijo para você, Vera, Gra, Manuela, Estrela da Manhã, Lívia, Clóvis, valeu a todos, Fati Franca, Tânia, Reina, Lívia, grande abraço, beijo, tudo de bom, ótima semana.